Vocês viram que agora com o novo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha está solitário, o Homem-Aranha do Tom Holland aí, ele não está mais contando com a ajuda do Senhor Stark, ou precisando, sendo 100% dependente do traje, não. O cara tá solitário, assim como a maioria dos heróis por aí. Batman, John Wick, o Mandaloriano lá da Disney, que é interpretado inclusive pelo Reed Richards, o nosso querido Pedro Pascal, que está em tudo que é coisa, tudo que é produção. Os protagonistas aparentemente aparecem carregando todo o peso de salvar o mundo, o peso da sua missão, o peso das suas escolhas, sozinhos nos seus próprios ombros, carregando tudo nas suas costas. Ainda que eles tenham alguns aliados ao longo da narrativa, bem pontuais, como acontece no novo filme do Homem-Aranha, toda a história gira em torno das consequências e das atitudes e das escolhas e do peso que está sobre o ombro dos protagonistas. Na mitologia grega, que talvez seja a mãe de todos esses contos de heróis, aparece isso também. Na mitologia grega, nós temos o Hércules, que toda a glória está centrada no seu poder. O herói que venceu os 12 trabalhos sozinhos, os famosos 12 trabalhos de Hércules, da mesma forma como Perseu, que inspirou Percy Jackson, de certa forma, um dos meus livros favoritos. O foco da narrativa é o guerreiro que derrota a Medusa e recebe toda a fama. Não só isso, mas também outras histórias, como do próprio Minotauro, a do Odisseu, que voltou para Ítaca sozinho, dentre muitas outras. Porém, a Bíblia apresenta um paradigma diferente. Ao longo do filme do Homem-Aranha, vemos ele começando a perceber que não pode ser sozinho, e ele sozinho começa a endoidar o cabeção, e acontece várias coisas ali com ele, a gente vê. E a Bíblia apresenta um paradigma bem parecido com isso. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, levantou Arão para ajudá-lo, lá em Êxodo 4. Quando Neemias reconstruiu Jerusalém, o muro só ficou pronto porque cada família trabalhou na sua parte. Não foram pessoas sozinhas, não foi Neemias recebendo toda a glória da sua força, mas foram pessoas o ajudando. Quando Jesus iniciou seu ministério, não escolheu fazer tudo sozinho, mas como Lucas descreveu no seu capítulo 10, logo no versículo 1, ele fala: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e os enviou de dois em dois. Até mesmo Paulo, o nosso foco dessa exposição que estamos vendo aqui hoje, o maior missionário da igreja, jamais trabalhou sozinho. Romanos 16 termina mostrando justamente isso. Antes da grande doxologia, para fechar toda a carta aos Romanos, toda a epístola aos Romanos, Paulo abre uma pequena janela para revelar algo extraordinário. Ninguém constrói o reino de Deus sozinho. A gente tem a igreja que está unida em oração. Fora a igreja que está unida em oração, nós temos os nossos cooperadores que nos ajudam na missão, botando a cara a tapa junto com a gente. É isso que o texto de hoje vai nos tentar falar. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos 16. Vamos ler do verso 21 até o verso 24. Show? Vamos ler agora. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. É um texto que muita gente pode achar, caraca, novamente Paulo vem para começa Romanos 16, falando sobre saudações, que não sei o que, agradeço, vocês são top, vocês são fera, teologicamente não serve de nada, já provamos que não. Aí depois Paulo dá um conselho massa, do verso 17 até o verso 20, e agora de novo só saudação. Igor, não tem como fazer uma exposição disso, não tem como tirar um tema disso daqui. Mas lembrando, nosso objetivo como expositores da palavra, como pregadores da palavra, não é dar um tema para esse texto,
mas é literalmente falar o que o texto tem a dizer. E daqui tem muita coisa para tirar do texto. Se até de genealogias tem como a gente apontar para Cristo, aqui também. E Paulo começa justamente no verso 21, não estando seus cooperadores. Vamos ler verso 21. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. Após saudar dezenas de pessoas da igreja de Roma, Paulo agora apresenta aqueles que estavam ao seu lado no momento que a carta era escrita. Não são personagens secundários na história, não são aquelas pessoas que fazem pontinhas nos filmes. São pessoas indispensáveis para Paulo, seus cooperadores, seus irmãos, seus amigos, e dentre eles Timóteo, seu filho na fé. Observe quem aparece primeiro: Timóteo, o seu filho amado na fé. Timóteo não era apenas um discípulo, ele era como se fosse parente, um filho de Paulo que ele nunca teve. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, Paulo escreve. E também lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. O reino cresce quando discípulos formam novos discípulos. Esse é o objetivo do cristianismo, formar uma pessoa, que essa outra pessoa vai compartilhar a mensagem do evangelho para outra e novos discípulos vão sendo formados. Depois aparecem Lúcio, Jasson e Sosipatro, todos cooperando na missão. A palavra que usada por Paulo para Timóteo é sinérgios, que significa literalmente aquele que trabalha junto. Uma tradução literal, Timóteo, meu amigo, entre aspas, aquele que trabalha junto comigo. Não tem como traduzir de uma forma literal todo o texto aqui, não. O cristianismo nunca foi um espetáculo de um homem só. Um homem que leva toda a glória, mas foi sempre uma família que trabalha lado a lado. Quem trabalha sozinho normalmente trabalha menos do que imagina. A gente acha que é mais produtivo, que é mais não sei o quê, mas no final das contas nós não estamos fazendo aquilo que deveria ser feito. Quem discipula outros multiplica o seu alcance, porque o evangelho vai chegando mais facilmente a outros lugares. Se Paulo não tivesse discipulado Timóteo, os efésios iam ficar sem um pastor. Talvez seja a igreja mais bem pastoreada de todos os tempos. Teve Paulo, aí depois teve Timóteo, aí teve João. Os caras tiveram o Nicodemos, Hernando Dias Lopes e Herbert Campos Júnior da época. Só para vocês terem uma noção. Uma igreja saudável não depende só do pastor. O pastor não é o centro do culto. O centro é Cristo. Uma igreja saudável depende de servos, escravos do cabeça da igreja, que é Cristo, comprometidos em espalhar o evangelho, em discipular novas pessoas. E no verso 22, a gente vê Paulo falando da unidade ministerial. Como assim, Igor? Leremos. Eu, Técito, que escreveu esta carta, mando saudações no Senhor. É agora que os ateus começam a gritar: não foi Paulo! Não foi Paulo que escreveu! Foi esse cidadão aí, esse Tácito! E era algo comum na época, onde teria a pessoa que falava, que editava a carta, e o cara que escrevia. É basicamente isso que acontece, que a gente descobre aqui. Paulo, durante toda a carta, estava ditando. E Técito, que estava com a pena, que segura a pena escrevendo. Naquela época era comum isso acontecer. Mas perceba algo lindo que acontece aqui com essa afirmação de Técito, que ele bota aqui no meio da carta. Deixou sua assinatura no meio da carta. Ele também faz parte da missão. Técito fez parte da missão. Seu nome entra para a eternidade, inspirado pelo Espírito Santo para estar aqui na carta aos Romanos. Isso nos lembra algo importante. Nem todo chamado é para o púlpito. Alguns escrevem, outros administram, outros organizam, outros sustentam. Todos são importantes. Técito escreveu a epístola aos Romanos. Técito escreveu a carta aos Romanos, um dos livros que está na Bíblia, a palavra de Deus. E seu nome foi inspirado para estar aqui na carta.
toda a escritura, cada vírgula foi inspirada pelo Espírito Santo para estar aqui na carta. E o nome de Tácito foi colocado aqui para mostrar que o palco, que o púlpito não é um lugar de todo mundo. Tem lugares certos para cada pessoa, segundo o chamado de Deus. Todos são importantes. Aquele que está na mídia, aquele que está administrando, aquele que está atrás das câmeras. Todos são importantes. Paulo explica isso lá para os Coríntios, em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E ainda, em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, só que um pouquinho mais à frente, no verso 27, ele fala, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A unidade cristã não significa igualdade nas funções, que vamos fazer o que o pastor faz, que vamos fazer o que o irmão da hora lá da igreja faz. Não, significa diversidade. Pessoas diversas, pessoas com dons e talentos diferentes, servindo ao mesmo Senhor. Existe muito orgulho escondido na ideia de querer fazer tudo, de querer ser bom em tudo. Também existe orgulho em pensar que apenas as pessoas que aparecem, que estão na frente das câmeras, que são os líderes, que são os importantes. Tácito mostra que Deus registra o trabalho daqueles que quase ninguém vê. Se Tácito não tivesse botado o nome aqui, a gente não ia saber que era ele. Mas o próprio Deus inspirou o nome dele para mostrar algo valioso. Que todas as funções são importantes. Eu não sei, eu não consigo nem prever se foi Paulo que disse, escreve aí teu nome, meu irmão. Eu acho que Deus tá aqui, ó, falando comigo, escreve aí teu nome. Não sei se foi Paulo que fez isso, ou Tácito sentiu no coração de botar. Não sei como foi, não tem nada escrito que fale isso. Mas se tá aqui, creiam de uma coisa, o Espírito Santo inspirou Tácito ou Paulo para colocar o seu nome aqui. E isso é incrível. No verso 23, a gente mostra as parcerias que são feitas perante o reino de Deus. Paulo apresenta mais 3 pessoas. Leremos aqui no verso 23. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Primeiramente, apresenta Gaio. Sua casa servia para receber missionários e provavelmente reuniões da igreja. No primeiro século, como já falamos aqui durante outras exposições de outros versículos, outros capítulos, as igrejas normalmente eram reunidas em casas, escondidos para evitar a perseguição, ou iam para público nos templos judeus, mas na maioria das vezes, principalmente cidades gentílicas, eram nas casas dos membros das igrejas. E Gaio mostra algo valioso, a hospitalidade. A hospitalidade que era um ministério. Em 1 Pedro 4:9, Pedro escreveu: sede mutuamente hospitaleiros sem murmurações. E a hospitalidade era isso, para receber congregações, para receber a igreja, para receber os membros do corpo de Cristo em unidade, adorando a Deus. E Gaio era uma dessas pessoas, ele tinha esse ministério da hospitalidade. Para os gregos, a lei de Zeus. E depois aparece Erasto. Ele era um tesoureiro da cidade de Corinto, um homem influente politicamente. Isso mostra que Deus salva pessoas de todas as posições sociais. Aquele político rico que a gente acha que é corrupto, Deus pode alcançar verdadeiramente o coração dele e transformar o coração dele, apesar de tudo que ele vinha feito. Ou não estou aqui dizendo que Erasto era corrupto, mas todas as posições sociais, sejam ricos, sejam pobres, sejam classe médias, tudo está sob o controle do próprio Deus. E também aparece Quarto. Não sabemos praticamente nada sobre ele. Não vou mentir aqui, eu pesquisei a rodo. Fui na Wikipédia, joguei ChatGPT, joguei tudo. Não sabemos de nada sobre Quarto. Não sabemos praticamente nada. Na verdade, nada mesmo. E justamente está a beleza nisso que eu percebi. Não precisamos ser famosos para sermos úteis. A maioria dos servos fiéis da história jamais teve seu nome conhecido além da sua geração. Mesmo assim, Deus conhece cada um. A gente pode não saber o que Quarto era, o que Quarto fazia, mas temos certeza que Deus sabe. E ele era importante para Paulo aqui para ser citado na carta aos Romanos.
Deus conhece cada um. Mateus 24:46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, acha fazendo assim. Aquele servo que se mantém fiel, mesmo quando o seu senhor não está. Este Deus conhece e se alegra nele. O nosso Senhor se alegra nesse servo. O reino precisa de inúmeras pessoas com seus dons e talentos. Precisa de quem pregue, precisa de quem recebe, quem administra, quem oferta com generosidade, quem organiza, quem limpa, quem serve. Nenhuma das funções é pequena. Todas as funções servem o mesmo rei. E isso nos leva ao último capítulo, o final, ou como que a gente pode dizer, a bênção apostólica de Paulo, no verso 24. A graça compartilhada, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Paulo termina com aquilo que começou. Graça. Toda a carta aos Romanos aponta para ela. A igreja existe pela graça. Os dons existem pela graça de Deus. A salvação existe pela graça. A perseverança dos santos existe pela graça. E Paulo escreveu isso aos próprios coríntios também, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não me tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça de Deus que nos capacita a fazer a missão. A graça de Deus que nos capacita no ministério, com os dons e talentos que o Senhor confiou na gente. Deus nos dá a missão. Só que Ele é tão gracioso e tão bondoso que Ele não nos fala, te vira. Não, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua força para cumprirmos a missão que Ele designou para nós. Até mesmo nossa capacidade de servir os outros, de servir a igreja, vem da graça. Ninguém pode dizer, meu ministério é meu, sendo que todas as coisas e até mesmo o seu ministério e os seus dons pertencem a Deus. Romanos termina lembrando que o evangelho nunca foi construído por celebridades, nunca foi constituído por Brad Pitt ou por, sei lá, Zendaya ou Pedro Pascoal. Não, não foi constituído por celebridades. Foi constituído por uma multidão de servos. E servos aqui é no sentido de escravos de Cristo. Escravos de Cristo fiéis. Alguns aparecem, outros permanecem escondidos atrás da câmera, atrás das cortinas do palco. Mas todos pertencem ao mesmo corpo. Enquanto o mundo procura heróis solitários como Hércules, como Batman, como John Wick, que é aclamado pela mídia, Cristo forma um povo unido, unido nele como cabeça. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Como afirmou o autor de Romanos, nós não sabemos quem é de sua autoria, dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia, de Hebreus 10, 24 e 25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Cristo cria um povo unido, cria uma comunidade unida e fiel a Ele. E isso nos leva a, terminando já a nossa exposição, algumas coisas que podemos tirar de lição para os dias de hoje. Devemos de comparar o nosso ministério com o dos outros. Deus distribuiu funções diferentes, mas todos servem ao mesmo Senhor. Se você limpa, limpe com alegria, porque tenha certeza que você faz isso para o Senhor e Deus se agrada nisso. Devemos valorizar quem trabalha nos bastidores. Muitas vezes a gente baba, entre aspas, muito aqueles que aparecem, aqueles que fazem de tudo, que estão lá na frente, botando a cara a tapa para tomar soco. Mas a gente esquece quem está atrás dos bastidores, quem está fazendo café, quem está limpando o chão, quem está organizando as cadeiras, quem liga os ar-condicionados, quem edita e grava os vídeos para postar no Instagram da igreja. Devemos valorizar cada membro da igreja. Lembramos, todos nós, tudo que temos
é pela graça. Terceira coisa, devemos investir em relacionamentos espirituais. Paulo tinha cooperadores porque caminhava em comunhão. O isolamento enfraquece a fé e enfraquece a missão. Assim como Paulo, temos os nossos cooperadores que nos ajudam a espalhar cada vez mais a missão, espalhar cada vez mais o Evangelho de Cristo. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso maior objetivo, espalhar o Evangelho de Cristo. Tem aqueles seus amigos, aqueles seus irmãos, que anima o outro para pregar o Evangelho sobre as adversidades. Aqueles irmãos que mesmo que você esteja ruim, você possa contar com eles, para eles lhe animarem a pregar mais o Evangelho. Quarta coisa, devemos usar nossos recursos para o reino. Gaio abriu sua casa, talvez a única coisa que ele tinha. Erasto serviu sendo uma autoridade pública. Tácito escreveu a carta. Pergunte-se, o que Deus colocou em minhas mãos para edificar a igreja, que é o maior objetivo de todos, a edificação da igreja do Senhor. E quinto e última coisa, lembremos-nos que tudo começa e termina na graça de Cristo. Nenhum dom, nenhuma conquista ministerial e nenhuma obra realizada tem por motivo o orgulho, tem por motivo o fim em você. Somos salvos pela graça, servimos pela graça e perseveramos pela graça até o dia em que veremos Cristo face a face e seremos glorificados com Ele. Tudo termina na graça de Cristo por nós. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa exposição. Um beijo bem grande a todos e até o próximo vídeo. Clica no vídeo aí do lado. Falou, fui e tchau.